Alguma vez você já decidiu com você mesmo e falou assim: eu vou servir o Senhor. E aí as coisas parecem que não funcionaram muito bem. Aí então você falou assim: domingo eu vou na igreja. E o culto começa às 6h, 6h30, 6 horas tem que sair de casa. E aí 6:45 bate um abençoado lá na sua porta visitar você. Nunca foi lá, mas vai lá no domingo, 6 horas da tarde. E aí você fala: agora eu vou ter que receber essa pessoa aqui, não vai dar para ir para a igreja. Ou, sei lá, você decide que você vai para a igreja, mas de repente bate aquele desânimo e você fala: não, estou cansado, está frio, né? Não, vou ficar em casa mesmo. Ou ainda você fala: não, vou servir na igreja, vou fazer algo para Jesus, e aí o desânimo bate, e parece que você dá 5 passos para frente, mas aí você tem que dar 10 para trás, porque as coisas não andam do jeito que você gostaria que andasse, porque a gente se decepciona mesmo, as pessoas são decepcionantes mesmo, as pessoas não fazem como a gente quer, não fazem como a gente deveria fazer. O pastor então é o pior de todos. Acontece. Eu também penso assim. Quando eu era ovelha, eu também pensava assim do pastor. Mas o ponto é que, desde o início, onde eu quero chegar com essa introdução? É que assim, toda vez que você se colocar para servir ao Senhor, toda vez que você se colocar perante o Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, 2 coisas. Primeiro, o diabo não quer deixar, né? Primeiro, ele não quer que você sirva, ele não quer que você obedeça, ele não quer que você tenha uma vida espiritual frutífera, que é o que nós estamos estudando desde o começo do ano. Ele é o primeiro inimigo, vamos colocar aqui assim. E o segundo inimigo é você mesmo. Porque o desânimo vai bater, você vai querer fazer a sua vontade, você não vai querer fazer como... Não, sabe o que é, pastor? Quem nunca, né? Veio lá do Brasil e falou: sabe o que é, pastor? Lá na minha igreja era assim que funcionava, né? A roda já está rodando, mas a gente chega querendo reinventar a roda. Porque lá é que era bom. E aí você acaba se desanimando mesmo. Então nós temos um inimigo espiritual, né? O Paulo mesmo escrevendo aos Romanos, ele diz que a nossa briga não é contra, aos Efésios, que a nossa briga não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades. Então tem essa batalha espiritual sim, mas também tem essa batalha carnal que nós traçamos com nós mesmos. E aí nós desanimamos. E o tema para esse ano, aqui na igreja, é baseado em João capítulo 15, verso 16, quando o Senhor Jesus diz: vão e deem bons frutos. Vão e deem frutos, frutos que permaneçam. O que ele está falando de fruto? Vocês se lembram de Gálatas, capítulo 5, 20? Capítulo 5, verso 20? Que fala sobre o fruto do Espírito? 5, isso. E Gálatas traz ali uma lista, né, falando do fruto do Espírito, que são essas qualidades que o crente deve ter, né? Então esse ano nós estamos desde o início do ano trabalhando nesse tema, e nós já aprendemos, lá no começo do ano nós fizemos uma série de 10 sermões, que nós somos escolhidos por Cristo, que nós somos capacitados pelo Espírito Santo, e nós somos enviados ao mundo para fazer discípulos. Nós somos enviados como discípulos para fazer discípulos, né? E nós também vimos na carta de Tiago, em 12 sermões que nós estudamos juntos, que nós aprendemos que a verdadeira fé sempre se manifesta em frutos concretos de obediência, de sabedoria, de humildade e de amor. Nós estudamos juntos em Tiago escrevendo à igreja, que nós devemos ter uma fé que é colocada em prática. Não é só uma fé nominal, não é só uma fé que nós falamos que temos, mas é uma fé que é visível, porque nós colocamos em prática aquilo que nós acreditamos. Agora, nós vamos entrar numa nova etapa, que não é nem tão nova assim, que nós vamos continuar falando de fruto. Né? Por quê? Porque se o tema é esse, e o que eu tenho percebido é que quanto mais nós falamos disso, mais o cinto aperta. Quanto mais nós falamos de crescer, quanto mais nós falamos de maturidade, quanto mais nós falamos de serviço, mais as pessoas estão sendo imaturas, mais pessoas estão desistindo dos ministérios, mais as pessoas estão negando, de certa forma, a fé que elas dizem que professam. Então isso mostra para nós que nós devemos prosseguir, que nós devemos continuar falando sobre o assunto.
Então, depois de tudo isso, agora nós vamos continuar falando sobre uma série que é intitulada Frutificando no Reino de Deus. Olha só a diferença agora. Nós falamos em Tiago que nós devemos frutificar na nossa vida, claro, com a ajuda de Deus, com o poder do Espírito Santo, frutificar na nossa vida, e agora nós vamos falar de frutificar no reino. O que é isso? Serviço. Serviço. Servir uns aos outros, servir ao reino de Deus. Então, durante algumas semanas, nós vamos olhar para alguns diferentes textos das Escrituras que mostram como o discípulo de Cristo deve frutificar, na santidade principalmente, no caráter, na comunhão, na missão, na generosidade, na perseverança e na esperança futura. Então, são coisas importantes que nós devemos entender. O ponto central será sempre o mesmo. Somente permanecendo em Cristo, que é a videira, que nós vamos falar hoje, que é a videira verdadeira, nós então podemos dar frutos que glorificam a Deus. Então essa série não é uma série para aumentar o nosso conhecimento bíblico apenas, mas também para continuar trabalhando e transformando as nossas vidas, de uma maneira geral. Então cada vez que nós estudarmos juntos é um convite para uma reflexão acerca de nós mesmos, ok? Então, às vezes eu vejo daqui, chega a ser até engraçado, eu vejo daqui, eu falo alguma coisa e alguém faz assim, ó. Tá vendo aí, besta? Tá falando com você. Não, eu estou falando com você. Eu não, o Espírito Santo está falando. A palavra do Senhor está falando. Né? Porque a gente tem a mania de falar assim. Ou então você pensa, ai, se o irmão estivesse aqui. Né? Olha o que o pastor falou. Ai, se o irmão estivesse aqui. Não, eu estou falando para quem está aqui. Então para de olhar para o lado, para de cutucar, principalmente as esposas gostam de cutucar o marido, que eu sei. Eu só vejo daqui assim, é muito engraçado, gente, eu só vejo aqui assim o marido fazer assim, ó. E olhando assim, ó, de rabo de olho, assim, ó, para nem se manifestar. É muito engraçado. Mas a questão é, a palavra do Senhor, ela fala conosco. Não é para o vizinho, não é para o ciclano, não é para o beltrano, é para nós que estamos aqui. Amém? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia aí comigo. Em João capítulo 15, João capítulo 15, e nós vamos ler juntos dos versos 1 a 8. João capítulo 15, de 1 a 8. Ó, já são 7h20, essa hora era para eu estar no meio do sermão já, viu? Culpa dos avisos que demorou hoje. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto. E para todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém. Senhor Deus, mais uma vez, nós colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos dê o entendimento, nos dê o esclarecimento da Tua palavra, Senhor Deus, e que ela possa gerar frutos e frutos que permaneçam nas nossas vidas, ó Pai. Gera em nós transformação, gera em nós, Senhor Deus, frutos que agradem o Senhor e que deem glórias ao Teu nome, Senhor. No nome santo de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. 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 Se for para mim, fala que eu estou ocupado, hein? Nome da série. Frutificando no reino de Deus. Vamos lá. Primeiro, Jesus é a videira verdadeira. Verso 1 que nós acabamos de falar. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. No Antigo Testamento,
Israel era descrito como a vinha, como a videira de Deus. Por exemplo, o Salmo 80, verso 8, diz que do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Ele está falando do povo de Israel, que do Egito ele trouxe essa videira, e ele plantou essa videira em algum lugar, porque ele expulsou os povos dali, se vocês se lembram. Israel foi conquistando os lugares, conquistando as terras por onde passou, porque o Senhor estava à frente. Em Jeremias 2:21, a mesma coisa, o Senhor falando através da boca do profeta, diz, Jeremias 2:21, eu plantei como uma videira seleta, de sementes da melhor qualidade. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Aqui o profeta fala da decadência do povo de Deus, que ao invés de justiça e santidade, produziu frutos amargos de idolatria e rebeldia contra Deus. O profeta aqui está denunciando que essa videira, que era para dar frutos, na verdade virou as costas para o Senhor. Agora, Jesus então, ele se apresenta como a videira verdadeira, veja isso. O Antigo Testamento diz que o povo de Israel era considerado a videira do Senhor. Mas essa videira virou as costas para o Senhor, estava produzindo fruto amargo. E agora o Senhor Jesus vem falando para esse povo, os israelitas, lembre-se disso, ele está falando para os judeus, está falando para os gentios também, mas está falando também para os judeus, e está dizendo o seguinte, ó, vocês sabem do que eu estou falando. Porque vocês uma vez foram chamados de videira do Senhor, eu digo a vocês que eu sou a videira verdadeira, e a não ser que vocês estejam em mim, você não pode dar fruto algum. Essa é a mensagem do Senhor Jesus. Então Cristo, ele é o cumprimento da aliança. Por quê? Porque ele encarna em si mesmo o que Israel falhou em ser, a perfeita videira do Senhor. Por isso, a vida espiritual não está em pertencer a uma igreja, a vida espiritual não está em pertencer a uma etnia religiosa, ou ainda ou qualquer outra instituição, mas a vida espiritual, ela deve estar enraizada, ela deve estar em uníssimo com o próprio Cristo, que é a videira verdadeira. Ele é a fonte do nosso alimento espiritual, irmãos. Não busque em nenhum outro lugar, porque você não vai encontrar. Não busque paz de espírito, não busque talvez sair para um lugar deserto, não busque em outras coisas, porque essa paz, que excede todo o entendimento que está na Bíblia, podemos encontrar apenas, somente no Senhor Jesus. É só Ele que pode dar essa paz. Então assim, como não adianta um galho ser bonito, se está desconectado ao tronco que gera os nutrientes para esse galho, também não adianta termos uma vida cheia de atividades, carreira, ou até mesmo cheia de religiosidade, se não estivermos enraizados em Cristo. Amém? O que acontece com uma roseira, você está lá vendo uma rosa linda, e aí você vai lá e corta esse galho, você tira a rosa do tronco, e você coloca num vaso, e ela vai ficar ali por uns dias. Mas o que acontece com ela depois? Morre. Por quê? Porque ela não está recebendo os nutrientes que ela precisa para que ela continue gerando fruto. Assim é o crente, assim é a pessoa que está desconectada de Cristo. Assim é o crente que acha que eu posso ser crente ficando sozinho na minha casa. Assim é o crente que acha que não, eu não preciso ir na igreja para ser crente. Não, você realmente não precisa, você precisa ir na igreja para estar conectado com o povo de Deus e aprendendo dele. É por isso que nós viemos à igreja. Eu não venho na igreja para ser crente, eu venho na igreja porque eu sou crente. Entende? Eu não venho na igreja porque, senão o pastor briga. Também. Mas eu venho na igreja porque eu quero estar unido ao povo de Cristo. É isso que se chama corpo. Unidos em Cristo Jesus. Podemos até parecer fortes por fora, mas espiritualmente estaremos secos se estivermos desconectados de Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7, ele diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, porque como foram ensinados, transbordando de gratidão.
Veja, vocês receberam a Cristo Jesus, mas não basta receber, vocês precisam continuar nele. Não basta receber, vocês precisam se enraizar em Cristo Jesus. É exatamente essa a ideia. Então, o Senhor Jesus diz, eu sou a videira. A não ser que você esteja ligado a mim, você nada pode fazer. Porque é exatamente isso. Se estivermos desconectados de Cristo, nós vamos fazer para a nossa glória, para a nossa própria glória, isso se chama vanglória. E a Bíblia nos é claríssima quando ela diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, nem mesmo com você. Por mais especial que você acha que você seja, por mais especial que eu acho que eu seja, ele não divide a glória dele comigo. Então, qualquer glória que não seja glória a Deus é vanglória, é glória vazia. E o que o texto está nos ensinando é que o Senhor Jesus Cristo está chamando a atenção dos seus ouvintes e dizendo para eles, olha, Deus uma vez escolheu vocês, mas vocês o decepcionaram. Vocês viraram as costas para Deus. Deus abençoou de sobremaneira vocês. Deus tirou vocês do Egito. Deus abriu o mar vermelho. Deus proveu para vocês no deserto, durante o dia e durante a noite. Deus deu maná. Deus livrou vocês dos povos inimigos. Deus trouxe vocês até aqui. E mesmo assim, você tem virado as costas para Deus. O que é isso? Pecado. É pecado. E a Bíblia também nos ensina que por causa de Adão, todos pecaram e, portanto, estamos destituídos da glória de Deus. Existe somente um ponto de conexão, existe somente uma ponte que pode nos levar de volta a esse lugar onde nunca deveríamos ter saído. O Senhor Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém, ouçam isso. Não é Pedro, não é Paulo, não é Maria, não é João, é Jesus. Somente eu, sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o Senhor que disse isso. Então nós precisamos ter isso em mente. E aí, nós temos então essa imagem da videira, que é o Senhor Jesus, e nós temos então a imagem do Pai, que é o agricultor que poda. E se tem uma coisa que a gente não gosta é de poda. Porque poda dói, poda machuca, mas poda é bom. Poda é bom. Verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Por quê? Para que dê mais frutos ainda. E nós não entendemos esse processo de Deus. Nós achamos que nós estamos florescendo, então floresça mais. O que acontece quando uma árvore está cheia de galho, cheia de folha, e aquilo vai enchendo, o que acontece com o galho? Quebra, cai e morre. Por isso existe a necessidade da poda. Quem aqui já trabalhou com jardinagem? Ninguém. Eu, Alex, Angélica, eu já trabalhei com jardinagem. E logo que eu cheguei aqui, interessante, tinha uma velhinha de 80 anos. Essa mulher me deu a aula de jardinagem, porque eu cheguei lá, não sabia, eu malemar sabia cortar grama. Eu caí de paraquedas na jardinagem. Ok? E essa velhinha de 80 anos vinha lá, trazia para mim o cortador de grama dela, e eu catei aquele cortador de grama, e eu empurrava aquilo assim com uma força danada, e era a combustão, né? A gasolina. Mas mesmo assim eu empurrava aquele negócio, fazia uma força danada, e meia hora eu não tinha feito nada ainda, e a velhinha lá dentro da sala dela, que tinha uma porta grande, tomando um chazinho dela, só fazendo assim, ó. Ela saiu lá fora, eu com meu inglês bem limitado, eu falei, tá tudo bem? Ela falou assim, não, você não está bem, né? Eu falei, esse cortador aqui está meio esquisito. Ela falou, claro, você não está apertando o acelerador dele. Tem um acelerador aqui, ó. Rapaz, eu peguei o negócio foi embora assim, ó. Eu falei, nossa. Sabe, aí um dia de outono, aquele monte de folha no chão, eu catando o saco de lixo assim, catava a folha, fazia assim, a folha saía tudo fora do saco de lixo. A velhinha de 80 anos catou assim, falou, fez assim para mim, wait. Catou o saco de lixo, pôs o pezinho, abriu o saco de lixo e começou a fazer isso assim, ó. Eu falei, olha. Ela falou, eu estou pagando você para fazer isso.
Oh, gente. E ela me ensinou que eu precisava podar as plantas. Eu falei, mas a planta está tão bonita. Ela falou, pois é, Leandro, mas se você quiser que ela continue bonita, você tem que podar. Se você quiser que ela continue crescendo e dando fruto, você tem que podar, tem que cortar. Eu falei, não, mas não dá para deixar para depois, olha a folha como está linda, olha que... Leandro, o jardineiro aqui é você devia saber disso. Tá bom, então a senhora me ensina. E ela foi me ensinando, e eu aprendi isso com ela. E Deus, Ele quer que nós aprendamos isso. Né? O pai, ele cuida com zelo da sua vinha, ele cuida com zelo da sua planta. A sua intenção é tornar a videira mais produtiva possível, amém? O pai, ele cuida com zelo. O pai, ele mesmo, parece que em tempos que as coisas não estão muito boas para nós, ele está cuidando de nós. É igual quando você não dá alguma coisa para o seu filho, porque você fala assim, não, é pirraça, porque esse menino é folgado, porque esse menino... Não, você está ensinando ele que as coisas não podem ser tudo na hora que ele quer. Porque também a gente tem as nossas necessidades, a gente tem o nosso tempo para todas as coisas. Amém, irmãos? Pois é. O nosso papai também não dá tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Se fosse assim, a igreja estaria cheia, abarrotada de gente. Então nós precisamos aprender isso. Então, os ramos sem fruto, e veja, os ramos sem fruto são cortados. E nós precisamos entender essa diferença entre corte e poda. Os ramos que não dão frutos, veja, ramos que não dão frutos são cortados e jogados fora. Cortados e jogados fora. Irmãos, é muito possível você frequentar a igreja a sua vida inteira. É muito possível você ouvir o evangelho a sua vida inteira e você achar que é crente e no final você ser jogado fora. A não ser que você esteja realmente conectado a Cristo através da fé. Explico. Os ramos que não dão fruto são cortados. Por quê? Porque não produzem nada, não produzem fruto do Espírito nenhum. Não produzem fruto de arrependimento. Ouve o Evangelho, está na igreja, participa de tudo, mas não se arrepende dos pecados. Ouve o Evangelho, participa de tudo, mas não tem capacidade de perdoar ninguém. Ouve o Evangelho, participa de tudo, mas continua falando mal dos outros. Ouve o Evangelho, participa de tudo, mas continua fazendo tudo que fazia antes de Cristo. Que fruto é esse? Da carne. Exatamente. Não é o fruto do Espírito. Concordam? Então, é perfeitamente possível. Então, agora, aqueles ramos, aquelas galhos que o Senhor poda, que machuca, que trabalha no nosso caráter, que nos refina como ouro, como ourives, como nós falamos em Tiago. Lembra do ourives? Como é que ele refina o ouro? Passa pelo fogo. E o ouro é metal pesado, o ouro vai ir para baixo, e toda a impureza vai ficar por cima. É assim que o Senhor faz conosco. Ele nos prova no fogo, Ele nos poda para lapidar o nosso caráter, para fazermos mais parecidos com Ele possível, para que nós possamos parar de pensar em nós mesmos, para nós deixarmos as nossas mazelas de lado, e pensar no reino, pensar nas coisas do reino, e pensar nas coisas dEle. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus não é masoquista e nem quer que você seja. Eu tenho que sofrer mesmo, porque Cristo sofreu, então eu tenho que sofrer. Não é assim que funciona. Mas em contrapartida, também não é o evangelho falso que é pregado por aí, venha para Cristo que tudo vai ficar bem na sua vida. Também não é verdade. Porque o Senhor Jesus disse que se você quer ser o meu discípulo, então tome a sua cruz e siga-me. E tomar a sua cruz é negar-se a si mesmo. Não é você pegar uma cruz e sair carregando atrás dele. Tomar a sua cruz é negar a sua própria vontade em detrimento da vontade do mestre que você diz que segue. Então, quando ele diz que ele poda aqueles que ele ama, ele está podando, está cortando, e está doendo, e está chorando, e está sofrendo, porque ele quer que nós continuemos enxertados nele, que é a videira verdadeira. Ele quer gerar em nós crescimento, irmãos. Ele quer gerar em nós frutos mais bonitos. Ele quer gerar em nós frutos que permaneçam. É isso que ele está fazendo. E continuando, nós precisamos tomar muito cuidado com a falsa piedade. Muito cuidado. Muitos se dizem crentes, mas nunca foram realmente unidos na fé em Cristo Jesus.
Existem homens e mulheres que aparentam ser membros do corpo, mas no último dia ficará evidente que nunca tiveram qualquer união com Cristo. E são aqueles que Cristo diz que no último dia, eles vão dizer: Senhor, Senhor, eu preguei no teu nome, eu orei no teu nome, eu até curei no seu nome. Nossa, fugiu, eu ia falar rio. Curei no seu nome. E o Senhor Jesus vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque nunca esteve realmente conectado na videira. Essa pessoa queria os prazeres do reino, mas não queria o reino. Queria os prazeres do cristianismo, queria as boas do cristianismo, mas não queria sofrer em nome de Cristo. Então, os ramos que são frutíferos, eles são podados e isso dói. Você que já cuidou de plantas, sabe o que eu estou falando, eu acabei de explicar esse processo também, né? Mas Deus, em seu amor, Ele remove, veja, a poda para nós é Deus, no seu amor, removendo das nossas vidas coisas que nós consideramos essenciais, mas que nos afastam dEle. Tem muita coisa que para nós consideramos essenciais, mas que na verdade nos afastam de Deus. E isso pode ser um hábito, pode ser uma segurança financeira, pode ser um relacionamento, pode ser inclusive um ministério. Tem gente muito ocupada na casa de Deus, fazendo as coisas de Deus, mas não tem nada com Deus. Então até aqui, nós podemos ver que o crente verdadeiro, ele pode ser provado, mas jamais ele será abandonado. Deus nos disciplina para que sejamos conforme a imagem de Cristo. A poda é um sinal que nós pertencemos a Ele, amém? Quando Deus nos poda, quando Deus quer forjar o nosso caráter de alguma maneira, Ele está dizendo: você pertence a mim e eu quero o melhor para você, então eu preciso te podar, eu preciso moldar o seu caráter. Você é um diamante bruto, eu preciso lapidar você. É isso que Deus está dizendo para nós. A poda é para gerar crescimento, fortalecimento. Olha o que Hebreus 12:11 diz. Hebreus 12:11 nos dá uma esperança maior ainda disso que eu estou dizendo. Ele diz o seguinte, Hebreus 12:11: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercidos. Quantas vezes você já passou por alguma coisa que no momento você falou: Senhor, por quê? Para quê? Não sei o que está acontecendo. E lá na frente você falou: nossa, glória a Deus que eu passei por aquilo, porque hoje eu entendo. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Glória a Deus que Deus não deixou eu fazer aquilo, porque hoje eu entendo porque Ele não deixou. Glória a Deus que Deus fechou aquela porta, na época eu reclamei, mas hoje eu entendo porque Ele fechou aquela porta. Isso é o sinal do quê? Maturidade. É sinal que você entendeu a poda de Deus na sua vida. Agora, se você continuar reclamando, dizendo que Deus é ruim, você vai continuar ruim. Porque isso não adianta. E aí, nós vimos então que o Senhor é a videira, que Deus é o Pai e é o agricultor que gera a poda em nós. E nós vemos ainda o verso 4, o chamado para permanecermos em Cristo. Permaneçam em mim, 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. A palavra-chave aqui é... Você leu o texto. Permanecer. A palavra-chave aqui é permanecer. Significa habitar, significa permanecer firme, significa estar conectado, significa estar enxertado em Cristo. É mais do que um encontro religioso semanal. É uma vida de comunhão constante com Cristo. Sabe o telefone celular? Vou falar uma coisa que está na moda, né? O telefone celular. Descarregou a bateria, zerou. Você põe 5 minutos na tomada, ele vai carregar um pouquinho, você começou a usar, adivinha o que acontece? Vai ter que carregar de novo. Assim é a nossa vida espiritual.
Nossa vida espiritual, às vezes nós levamos ela como se fosse um telefone celular. A gente vai, leva, faz, trabalha, cansa, até que a nossa bateria descarrega. Aí a gente vai para Deus, aí a gente liga a nossa fonte de poder. Né? Senhor, estou aqui, glória a Deus, aleluia. 5 minutos, carregou um pouquinho. Amanhã eu vou de novo. Por isso que tem muita gente que a vida espiritual é assim, ó. Um dia Deus é lindo, no outro dia Deus não me ama, no outro dia Jesus é lindo, no outro dia, ai Jesus. É assim. São vidas inconstantes. Por quê? Porque a vida espiritual é inconstante. Se nós estivermos conectados a Ele o tempo todo, adivinha o que vai acontecer? Nós vamos passar pelos mesmos problemas, nós vamos passar pelos mesmos fracassos, pelos mesmos cansaços, mas nós vamos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Assim também, a vida do crente, nós precisamos de oração, nós precisamos da palavra, nós precisamos da adoração, nós precisamos da comunhão diariamente, todos os dias. Essa, para nós, é a chamada da doutrina da união com Cristo. Pela fé, nós somos enxertados nele. John Murray, ele escreveu que a união com Cristo é a verdade central da salvação. Porque sem estar conectados a Cristo, não existe salvação, amém? Então a união com Cristo é a verdade central da salvação. E dessa união, é dessa união que então surge ou flui para nós a justificação. Porque Cristo é quem nos justifica, nós já falamos sobre isso. Amém? O que é a doutrina da justificação? É alguém pagando por nós um preço que nós é que devíamos. É alguém se colocando em meu lugar, em amor, para pagar um preço de morte que era meu. É eu sendo justificado pelo Cristo que morreu na cruz para me salvar. É por isso que ele disse ao Pai: Pai, está consumado. Eles foram justificados, porque eu me entreguei em favor deles. A sua ira não está mais sobre eles, a sua ira está sobre mim. A morte que era deles, agora pertence a mim. Cristo morreu por nós, irmãos, para que nele nós tenhamos vida. Essa é a teologia da justificação, porque Cristo é a nossa justiça. Isso também gera em nós santificação, porque é Cristo mesmo quem nos santifica. E também gera a glorificação, porque é Cristo quem nos glorifica. Sem Cristo, não podemos fazer nada. Gálatas 5:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha o que Paulo está escrevendo. Tudo aquilo que vocês sabem de mim, tudo aquilo que vocês sabem a meu respeito, eu considero tudo isso como esterco, Paulo disse. Eu sou cidadão romano, eu sou hebreu de hebreus, eu sou fariseu, eu sou mestre da lei, mas eu considero tudo isso, e a minha cidadania romana não foi porque eu comprei, foi porque eu nasci romano, o que era muito importante na época. E Paulo, perante os mestres da lei, ele diz o seguinte: tudo isso eu considero esterco. E agora parafraseando aqui no texto que eu acabei de ler, porque ele diz o seguinte: porque não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E os versos 7 e 8 de João 15, ele fala do propósito. O Senhor Jesus fala do propósito dessa frutificação. A glória de Deus. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O Pai será glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. E cuidado com o verso 7. Porque tem muita gente usando o texto fora do contexto para usar como pretexto. E Paulo diz que qualquer um, em Gálatas ele diz que qualquer um, que pregue um evangelho que não seja o que eu ensinei, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então, cuidado com o verso 7. Peçam o que quiserem e será concedido.
Será que é assim mesmo? Ué, mas a Bíblia está falando, pastor. Tá, mas vamos entender isso. Vejam que aqui existe uma condição. Aqui existe uma condição. Vejam que essa condição é para que sejamos atendidos em tudo o que pedirmos, se permanecermos nele. Ou seja, significa que a nossa vontade está alinhada à vontade dele, que a minha vontade está alinhada à vontade dele, que os meus prazeres estão alinhados aos prazeres dele. Aí eu posso pedir tudo que eu quiser, porque ele vai dar, porque é a vontade dele. Deixa eu te contar uma novidade. Deus não vai fazer você ganhar na loteria só porque você quer. Sabia? Pois é. Deus não vai fazer você comprar um carro novo só porque você quer. Se Deus quiser te dar um carro novo, Ele vai te dar um carro novo, amém? Ele vai dar. Ele vai prosperar a sua vida financeira, Ele vai prosperar a sua vida espiritual, Ele vai prosperar a sua família, Ele vai te dar filhos, se for da vontade dEle. E eu tive que entender isso a duras penas. Como vocês sabem, eu e a Adriana não temos filhos. Ela já tem um filho, quando eu a conheci, ela já tinha um filho, e nós tentamos durante 8 anos ter filhos. E Deus não nos deu. E no começo eu dava umas encascadas com Deus. Falava, uai, como assim? Então quer dizer que o fulano tem filho, o ciclano tem filho, aquele lá então nem cura dos filhos que o Senhor deu para ele. Para mim o Senhor vai não dar? Ou o Senhor não vai dar? E eu tinha meus conflitos, desculpa aí, Paulo. Eu tinha meus conflitos. Quem nunca? Você nunca teve conflito assim? Bando de mentiroso. Duvido. Quem nunca falou assim com Deus? Eu falava, ô Senhor, me ajuda aí, pô. Eu quero tanto ter um filho. Eu quero ser pai. Eu quero ser o pai que o meu pai não foi. Quem nunca? Eu quero ser o pai que o meu pai não foi. Porque meu pai foi um traste. Não, porque meu pai não era presente, eu vou ser presente. Meu pai não brincava comigo, eu vou brincar com meu filho. Porque meu pai não jogava bola, eu vou jogar bola. Tudo mentira, não faz nada. Não faz nada. Um ou outro ainda faz uma coisinha, mas não faz nada. Não, estou ocupado, estou cansado. Mas a gente fala. Né? E eu precisei entender que não era a vontade de Deus. Nem para a minha vida, nem para a vida da Adriana, para nós tivéssemos o nosso filho. Ok. E eles ofereceram o tratamento depois, ofereceram o IVF, não sei o quê. E eu falei assim para o doutor, doutor, nós fizemos todos os exames, todos. Fizemos no Brasil e fizemos aqui, todos que eu poderia ter feito, todos que a Adriana poderia ter feito, até um negócio que aplica lá nas trompas para limpar se estiver entupido, sei lá o quê, fizemos. É, isso aí. Fizemos tudo, no Brasil e aqui. Doutor, tem alguma coisa errada comigo? Não. Você está perfeito nesse sentido, para ter filho, está perfeito. E a Adriana, tem alguma coisa errada com ela? Também não. Tá, e qual é o laudo então? Infertilidade não explicada. Não acontece. Eu falei, então, eu entendo que é vontade de Deus. O indiano olhou para mim e falou, o quê? Não, na época ela ia fazer 40 anos. E até 40 anos o tratamento é de graça. Depois dos 40 você tem que pagar. E ela estava prestes a fazer 40 anos. Ele falou, não, a gente tem que começar agora a fazer o tratamento, porque aí, mesmo que ela fizer 40, dando uma força, mesmo que ela fizer 40, depois não precisa mais pagar, porque começou antes de completar 40. Eu falei, doutor, tem alguma coisa errada comigo? Não. Tem alguma coisa errada com ela? Não. Eu falei, então, muito obrigado pela sua atenção, mas é vontade de Deus. Ele falou assim, eu respeito a sua opinião e está tudo bem. Eu precisei entender. Relutando muitas vezes, chorando muitas vezes, ficando triste muitas vezes, poda, porque poda dói, para gerar crescimento, para gerar que eu preciso entender a vontade de Deus, mas eu entendi. E logo depois disso, veio a nossa primeira netinha. E neta é bom demais, gente, você brinca, você beija, você cheira, quando enche o saco, você devolve para o pai, toma. Vai para casa, menino fedido. Neta é bom demais, quem tem neta aí sabe disso. Eu tenho 2 agora, tem a Mariana e tem o Samuel. Eu amo eles de coração, mas tem dia que eu falo, filho, vai para casa, pelo amor de Jesus Cristo. A Adriana fala, amor, você é ruim. Eu falo, vai você também com eles. Mas isso tudo para ilustrar, irmãos, que nós precisamos entender a vontade de Deus. Porque ela é sempre, para nós, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Talvez doa, talvez machuque,
talvez entristeça, talvez até te derrube por um tempo, mas depois nós entendemos que ela é boa, agradável e perfeita. Então, frutificar não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Os frutos são evidências de que pertencemos a Jesus, amém? Quando nós vemos uma árvore cheia de maçãs, uma árvore bonita, a gente não fala, nossa, que galho bonito. A gente fala, nossa, o cara que cuidou dessa árvore é bom, hein? Quando você vê uma grama bem cortada, você não fala, nossa, olha que grama. Fala, rapaz, o jardineiro que cortou essa grama é bom. E a mesma coisa, quando nós olhamos tudo que Deus faz nas nossas vidas, as pessoas devem olhar para nós e falar assim, nossa, Deus é bom na vida desse povo. Deus tem honrado eles, Deus tem cuidado deles, Deus tem abençoado eles. Eles estão passando por dificuldade, mas continuam. Eles estão passando por provas, por lutas, mas continuam. E o nome do Pai é glorificado. O fim principal da nossa vida é glorificar a Deus. Frutificar é parte do nosso processo enquanto estamos aqui. Mateus 5,16, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, dizendo assim, assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Veja, brilhar a luz de vocês são os frutos gerados na nossa vida. Brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vocês. Não, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Veja, eles vão ver as suas boas obras e glorificar o Pai, porque eles sabem que essas boas obras não vêm de nós mesmos, eles vêm do Pai. Assim aconteceu, vocês se lembram do aleijado, na porta do templo? Pedro e quem está vindo para orar? Está quieto, é eu. É isso mesmo. Estão indo para orar na porta do templo. Estão vindo para orar na porta do templo. O aleijado, então, tem compaixão de mim. Me dê aí uma esmola. Pedro vira para ele, a frase famosa, ouro e prata não tem, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. E aí no final do texto, lá em Atos, vamos lá olhar depois. Esse homem foi curado para que o Pai fosse glorificado. Veja, a cura beneficiou o homem e deu uma bênção para o homem, mas não era acerca do homem, era acerca do Pai ser glorificado. Então sempre a glória volta para o Pai, a glória é dele, sempre dele. Então, algumas aplicações pessoais para a nossa vida durante essa semana. Primeiro, vamos examinar a nossa conexão com Cristo. Será que estamos realmente enxertados nele? Será que nós estamos realmente permanecendo nele? Ou estamos apenas recorrendo a ele nas emergências? Será que Cristo para nós é um kit de primeiros socorros, onde nós só vamos buscar quando existe uma emergência? Aceite, irmãos, aceite toda a poda de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aceite a poda de Deus. Veja a disciplina não como um castigo, mas como cuidado. Como cuidado. Busque frutos visíveis, amor, santidade, generosidade, evangelismo, serviço. Viva para a glória de Deus, que a nossa vida possa apontar para Ele, e não para nós mesmos. A glória é sempre dele, amém? Então Jesus, Ele nos chama a permanecer nele, porque Ele é a videira, o Pai é o agricultor fiel, e nós somos os ramos chamados para dar bom fruto. Não é pelo nosso esforço isolado, mas pela vida de Cristo fluindo em nós. E também não vamos deixar a responsabilidade toda para Ele, porque Ele quer que nós façamos algo. Ele quer que Ele nos capacite, Ele quer que nós vivamos para a glória dEle, veja isso. E eu gosto muito da palavra oração em português, porque é uma junção de duas palavras, é orar e ação. Oração, é orar e ação. Sim, nós temos responsabilidade nisso tudo. Nós devemos viver para Ele. Nós devemos demonstrar esses frutos que Ele gera em nós. Sem Ele, nada podemos fazer, mas unidos nele, podemos dar muito fruto para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé?
Senhor Deus e Pai, mais uma vez, te damos glória, porque só o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai, nós reconhecemos que o Senhor é a videira verdadeira que nos conecta, que nos dá os nutrientes necessários para que cresçamos. Que o nosso Pai é o agricultor que poda, que nos ensina, que muitas vezes nos humilha, para nos lembrar que só Ele deve ser glorificado. Pai, que nós possamos aceitar o Seu trabalhar nas nossas vidas. Muitas vezes é tão dolorido, muitas vezes não queremos aceitar, muitas vezes choramos, muitas vezes esperneamos, mas que quando esse processo de choro e de desespero passar, que nós possamos olhar para o Senhor e entender que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que possamos aceitar a Tua vontade. Que possamos aceitar que o Senhor é Deus e que o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo quando nós mesmos não cuidamos. Mesmo quando nós mesmos não queremos crescer. Mesmo assim o Senhor é misericordioso e o Senhor nos alcança. Senhor, eu oro por mim, eu oro por cada um que está aqui essa noite, por cada um que está nos assistindo online. Gere em nós crescimento, gere em nós maturidade espiritual, para que o Seu nome seja glorificado, para que o nome de Cristo seja exaltado entre as nações, para que o Teu povo seja um povo que faz a diferença por onde quer que ele passe, porque nós refletimos a luz de Cristo em nós. Pai, nos ajuda, nos capacita a cada dia, nos livra, Senhor, de todo mal, nos livra, Senhor, de toda artimanha lançada pelo nosso inimigo, pelo inimigo das nossas almas. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso consolador. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos para que possamos ver onde temos errado e onde precisamos consertar. Que possamos pedir perdão pelos nossos pecados. Que possamos colocar os nossos olhos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Seja glorificado, Senhor, hoje e sempre. Em nome santo e todo-poderoso do nosso Senhor Jesus é que nós oramos. Amém.